Observe a que ponto chegamos. Uma mulher levou a uma agência bancária o que seria seu próprio tio para efetuar um empréstimo de R$17 mil em nome dele. O idoso de 68 anos estava morto em uma cadeira de rodas. Tantas perguntas surgem na minha cabeça, mas acho que não encontrei respostas concisas para elas. A origem da maldade humana é um tema complexo e controverso, que tem sido debatido por filósofos, psicólogos e teólogos ao longo da história. Existem várias teorias que tentam explicar por que os seres humanos são capazes de cometer atos cruéis e malévolos. A maldade da humanidade é um daqueles temas que a gente preferia não ter que lidar. Mas a verdade é que está presente no mundo de diversas formas, desde pequenos atos de desrespeito até grandes tragédias. É algo que nos faz questionar o que realmente somos capazes de fazer. Será que evoluímos mesmo? Às vezes, a maldade surge da falta de empatia, da incapacidade de se colocar no lugar do outro. É como se algumas pessoas simplesmente não conseguissem enxergar além do próprio umbigo, ignorando o impacto de suas ações nos outros. Outras vezes, a maldade parece ser alimentada pelo poder, pela busca desenfreada por controle e dominação. São aquelas pessoas que fazem de tudo para subir na vida, mesmo que isso signifique pisar em quem estiver pelo caminho. E o que dizer da maldade disfarçada de justiça? Aquela que se esconde por trás de discursos moralizantes, mas que no fundo só busca manter privilégios e o status quo. Mas será que a maldade é uma característica inerente ao ser humano? Ou será que é algo que aprendemos, seja com experiências pessoais ou com o ambiente em que vivemos? Essas são perguntas profundas e complexas. Alguns filósofos e pensadores acreditam que a maldade não é inerente ao ser humano, mas sim resultado de influências externas, como o ambiente social, educação e experiências pessoais. Segundo essa visão, o ser humano, por natureza, seria mais inclinado à bondade e à cooperação. Por outro lado, há quem argumente que a maldade faz parte da natureza humana, assim como a bondade. Essa perspectiva sugere que o ser humano possui uma dualidade intrínseca, sendo capaz tanto de atos altruístas e benevolentes quanto de atos egoístas e cruéis. Sócrates enfatizava a importância do conhecimento e da autoconsciência para a virtude. Ele acreditava que ninguém faz o mal de forma consciente, pois a maldade é resultado da ignorância sobre o que é verdadeiramente bom. Para Sócrates, o conhecimento do bem leva naturalmente à prática do bem, e o mal é cometido apenas por falta de entendimento. E você o que acha disso? Já Marco Aurélio reconhece que as pessoas podem cometer atos cruéis e injustos, mas ele argumenta que, em última análise, a maldade é prejudicial à pessoa que a aplica. No ponto de vista do catolicismo, a doutrina católica ensina que todos os seres humanos nascem com a tendência para o pecado, o que é conhecido como concupiscência. No entanto, a Igreja Católica também ensina que o ser humano possui o livre-arbítrio e a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Segundo o Espiritismo, a maldade humana é resultado do livre-arbítrio e da imperfeição moral dos seres humanos. A doutrina ensina que os espíritos passam por um processo evolutivo, reencarnando várias vezes para aprimorar suas qualidades morais e intelectuais. A maldade, portanto, é vista como uma consequência da ignorância, do egoísmo e do desejo desmedido de poder e prazer, que são características ainda presentes em muitos seres humanos. Na teologia cristã, a maldade humana tem diversas consequências sobre o ponto de vista de Deus. O pecado é visto como uma ofensa à santidade e à justiça divina, resultando em uma separação entre Deus e o ser humano. As consequências espirituais do pecado incluem a perda da comunhão com Deus, a inclinação para o mal e a incapacidade de alcançar a salvação por méritos próprios. Do ponto de vista espírita, a maldade humana tem consequências principalmente no próprio indivíduo que a executa, refletindo-se em seu progresso espiritual. O Espiritismo ensina que toda ação tem uma reação, de acordo com a lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação. Assim, a conduta do mal gera consequências negativas para o próprio espírito, retardando seu progresso e causando sofrimento. No mundo de hoje, infelizmente, é preciso estar atento à maldade que pode surgir das pessoas ao nosso redor.
Vivemos em uma sociedade complexa, onde nem sempre é fácil distinguir quem está agindo de forma honesta e quem está tentando nos enganar ou prejudicar. Por isso, é importante tomar algumas precauções para se proteger. Quando vou a um restaurante, procuro sempre me sentar de frente para as pessoas em um lugar que possa ver todo o ambiente, de preferência e de costas para a parede. Talvez você ache que pode ser loucura de minha parte. Prefiro achar que é zelo por mim e por aqueles que estão comigo. Sabe, precisamos nos precaver da maldade das pessoas e confiar em nosso instinto. Se algo parecer errado ou suspeito, é provável que seja. Preste atenção aos sinais de alerta, como comportamentos evasivos, inconsistências nas histórias que contam ou tentativas de manipulação emocional. Confie em si mesmo e não ignore esses sinais. Mantenha-se atualizado sobre o que está acontecendo ao seu redor. Isso inclui estar atento às notícias, tanto locais quanto globais, e entender as tendências sociais e culturais. Quanto mais informado você estiver, mais fácil será identificar situações de risco e se proteger delas. Por mais que esse tipo de comportamento é o que mais aparece com maior destaque nos meios de comunicação por conta da audiência, isso nos mostra o sinal de alerta que devemos ter. Ainda assim, precisamos ressaltar que a bondade humana está por aí com grande intensidade e se manifesta em atos altruístas, de solidariedade e de ajuda ao próximo, e sem esperar nada em troca. É o que nos leva a cuidar uns dos outros, a sermos gentis e a buscarmos o bem-estar coletivo. É importante reconhecer que, apesar da presença da maldade no mundo, há também uma abundância de exemplos de bondade e compaixão. Esses valores positivos são fundamentais para construir uma sociedade mais justa e harmoniosa, e são o contraponto essencial à maldade humana. Acredito que possamos viver uma vida tranquila e sem neuras. O mundo está acelerado e a maldade está junto. Podemos sair todas as manhãs normalmente sem achar que coisas ruins vão acontecer conosco. É importante cultivar os bons pensamentos e boas energias, e ficar de olho nas coisas ao nosso redor numa boa. Se divertir, ir ao cinema, ao parque, onde quer que seja, e viver tranquilamente. Não precisa ser desgastante, somente pleno, entende? Se esta mensagem te encontrou, espero que te ajude de alguma forma. Curta, compartilhe e se inscreva no canal, para que encontre outras pessoas. Aqui embaixo nos comentários escreva o que achou. Pode ajudar alguém. Espero te ver em breve. Tchau.